Onde é que o Carlos estava no dia 25 de abril de 1974? Para dar uma resposta completa a essa pergunta, tenho de começar por dizer que estava em Coimbra. Era estudante de Direito. Estava no 4º ano do curso de Direito. E vivia e estudava em Coimbra. E por acaso, fui um dos portugueses que na manhã do 25 de Abril sabia que na véspera do 25 de Abril soube o que é que ia acontecer. Porquê? Por uma circunstância que, digamos, foi acidental e não foi. Eu já explico. Eu era membro do PCP. O PCP era uma organização secreta, clandestina, banida da ordem legal portuguesa, não havia nenhum partido senão o PCP, e esse era necessariamente clandestino. E tinha estado preso 3 anos antes. Em 71 tinha estado preso em Caxias. E portanto eu era um militante do PCP que a PIDE tinha como referência, não apenas por ter sido preso político, mas também porque tinha tido vários cargos destacados na oposição ao fascismo. Eu tinha sido membro do Secretariado Nacional do 3º Congresso da Oposição Democrática, tinha sido presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, eu tinha participado em muita... Eu era ativo na luta política, seja na frente associativa, seja na frente da oposição. E naturalmente que depois de ter sido preso, eu era muito vigiado pelo PIDE. Muito vigiado. Às vezes seguiam-me. A minha retomada de contactos com o partido depois de ter saído da prisão não foi fácil, precisamente porque o partido sabia que eu estava a ser seguido e era preciso seguir com muito rigor as regras conspirativas. Esta palavra, regras conspirativas, pode arrepiar as pessoas hoje, mas essas regras conspirativas tinham que ser seguidas com muito rigor, porque eram a forma de se sobreviver, do partido sobreviver e de nós fisicamente sobrevivermos. O que é que são regras conspirativas? As regras conspirativas são regras... Fazendo um parênteses, se me é permitido. Quando nós aderíamos ao partido, havia três ou quatro coisas que eram mais ou menos essenciais e informais, quase. Uma era escolhermos um pseudónimo, porque naturalmente o pseudónimo, que é uma coisa que hoje as pessoas associam este substantivo aos romances e aos filmes de espionagem, não é? Mas era um pouco parecido com isso. Era essencial que os outros membros do partido aos quais eu estava ligado, que eu controlava, como se dizia na altura, me conhecessem por um nome diferente do meu nome real. Para que isso, caso eles fossem presos e caso as coisas não corressem bem, não dissessem o meu nome verdadeiro, tivessem dificuldades em identificar. O que às vezes era possível em meios maiores, em meios mais pequenos podia ser mais difícil. Mas estava eu a dizer que havia 3 ou 4 coisas que eram formais e essenciais. Uma delas era escolher um pseudónimo. Outra era fixar o montante da cota que se ia pagar ao partido. E a outra era, além de estarmos de acordo com o programa do partido, mas isso fazia parte, então não aderíamos, a outra era-nos entregue um opúsculo, um livrinho em papel de Bíblia, muito pequeno. Papel de Bíblia, não sei se as pessoas sabem o que é papel de Bíblia, mas o papel de Bíblia é um papel muito fininho, que é muito ótimo para, se for preciso, mastigar sem engolir-se à pressa. Era por isso que ele era impresso em papel de Bíblia. E chamava-se como esse livrinho, que tinha uma dúzia de páginas, chamava-se Camarada, vírgula, se fores preso, reticências. Esse livro trazia, tínhamos que ler, e lemos-lo todos, como é que nos íamos comportar em diversas situações.
incluindo se fôssemos presos. Como é que devíamos resistir à pressão, à tortura, como é que visava preparar-nos e educar-nos para essa situação difícil. E as regras conspirativas também lá vinham. As regras conspirativas eram as regras que era necessário seguirmos para evitar que a polícia política, a PIDE, descobrisse a atividade, do ponto de vista deles ilegal, que nós desenvolvíamos. Contra o regime, contra o fascismo. Eu sei lá. O terço dos anónimos já é uma regra conspirativa. Outra. Quando tínhamos uma reunião de um determinado organismo do partido, havia obrigatoriamente um minuto conspirativo a abrir a reunião. O que é que era o minuto conspirativo? Cada um de nós fazia um relato da situação em que se tinha deslocado até o local da reunião. Como é que tinha saído de casa, se tinha achado alguma coisa suspeita, se achava que alguém o tinha seguido, se alguma coisa estava diferente, para, face à junção desses elementos todos, que cada um de nós relatava, concluir se estávamos a fazer a reunião em segurança ou não. Se concluíssemos que nós estávamos a fazer a reunião em segurança, a reunião acabava e cada um zarpava para o seu lado. Essas regras eram, não sei se com isto respondi parcialmente ou menos à pergunta que fez, mas essas regras eram essencialíssimas para o partido sobreviver. De facto, eu não estou, ao contrário do que muitas vezes acusam o PCP, de que tem a mania, ou teve a mania de que era o único opositor. Havia muita gente que não era comunista, que era opositor do regime. Mas organizadamente, o PCP era o único e, portanto, tinha que, de facto, precaver-se com estas questões. Isto tinha a propósito de eu estar a dizer que eu tinha sabido, na véspera, que ia acontecer, que a revolução ia acontecer. Eu não sabia ainda que ia ser uma revolução, sabia que ia haver um levantamento militar. Isso sabia. Como é que eu soube isso? Precisamente porque, devido a essas regras conspirativas, e devido ao facto de eu andar a ser vigiado, sabia que andava a ser vigiado, precisamente por isso, eu, nas reuniões, recebia a imprensa do partido, ao Avante, ao Militante, panfletos, comunicados, para distribuirmos. Desde que tinha sido preso, desde que tinha saído da cadeia, a maior parte dessa imprensa clandestina, eu tinha distribuída por amigos meus, simpatizantes do partido. Eu digo simpatizantes porque eles nunca perguntavam para que é que estavam a dar dinheiro, nunca perguntavam o que é que estavam a guardar quando eles davam um embrulho para guardar, nunca perguntavam porque é que eu lhes tinha pedido o carro emprestado em vez de para não usar o meu em deslocações, nunca me perguntavam porque é que eu lhes tinha pedido a casa dos pais que tinham uma quinta ali ou acolá onde eu fiz reuniões. Eles sabiam que era para qualquer coisa, que era contra o fascismo, e pressupunham que era algo que não se podia falar. E não me perguntavam. Eu chamo-lhes de simpatizantes, mas eram simpatizantes difusos. Neste sentido. Mas sabiam o que é que estavam a fazer e que também se arriscaram. E um amigo meu, para cujo escritório de advogado fui trabalhar como advogado depois, quando saí de funcionário do partido, um amigo meu, que também era meu colega e tinha sido estudante de direito, e que estava na tropa da Figueira da Foz, como toda a gente sabe, é a 20, a 30, a 40 km de Coimbra, bateu-me à porta, a 24 de Abril, às 11 da noite, com o embrulho que eu tinha pedido para ele guardar e ao qual a funcionária veio buscar documentos para distribuir ou para entregar a outras pessoas, dizendo-me assim: ó Carlos, tens que ficar com isto. Esse era só simpatizante, digamos assim, não era membro, conhecia-me pelo meu nome. Eu tenho que devolver isto para o Diniz Almeida, que era o comandante da Figueira da Foz, que foi capitão de Abril. Reuniu já com os oficiais, ele era aspirante,
nós vamos sair esta noite, vamos em uma coluna, vamos em direção a Lisboa, vai haver um levantamento militar, isto é uma coisa boa, eu disse que era uma coisa boa porque o Diniz Almeida já tinha feito essa preleção aos oficiais, porque na altura vivíamos no medo de um golpe militar da extrema-direita, sobretudo com o uso da RIAC. Mas ele tranquilizou-me e disse, não, isto é uma coisa boa, isto é para acabar com o fascismo. E eu fiquei a saber que ia haver alguma coisa no dia seguinte. Recebi aquilo e ele disse-me que a partir, julgo, das 7 da manhã ou das 6 da manhã, vai haver comunicações na rádio. E eu saí de casa, já vou dizer para quê. Por coincidência, o dia 25 de abril de 1974 coincidiu com várias coisas na minha vida. Uma foi esta, deste meu amigo me ir entregar essa documentação e me ter avisado do que se ia passar. A outra foi que eu no dia 25 de abril de manhã tinha marcado um encontro. Eu fazia parte do Comitê Local de Coimbra, ou seja, do organismo do partido, o organismo clandestino do partido, que dirigia o trabalho político do partido em Coimbra. Quem é que compunha esse organismo? Era eu, que era estudante de Direito, era o Jorge Seabra, que já tinha acabado o curso de Medicina, que veio a ser depois o ilustre diretor do Hospital Pediátrico de Coimbra, era o Vítor Costa, que já faleceu, que era assistente era professor, era com a categoria de assistente da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra. Era um dos três que dirigíamos o trabalho do partido em Coimbra. E tínhamos e estava marcado uma reunião do Comitê Local de Coimbra. Tínhamos que estar às 7 da manhã na Feira de Santa Luzia, que na altura era um espaço amplo de terra batida que havia ali antes de chegar à Milhada, e encontrávamos lá e íamos ter com o funcionário, esse sim clandestino, que é o António Lopes, para irmos ter a reunião do Comitê Local de Coimbra. Geralmente fazíamos essa reunião no carro, íamos até à Floresta do Luz ou do Saco. Dessa vez era essa a intenção. De maneira que eu, quando saí de casa para me dirigir à Feira de Santa, ao local da Feira de Santa Luzia, já sabia. E eu era o único que sabia de todos eles. Porque tinha tido esse aviso de véspera e porque eles saíram de casa sem ouvir a rádio. Não é? Eu sabia o que é que se ia passar. E disse-lhes. O que é que se ia passar. Não sei qual era o carro, já não sei se era o meu, se era o do Vítor Costa, que tinha rádio. Ouvimos a emissão do Movimento das Forças Armadas e tomámos uma decisão revolucionária, entre aspas. Neste sentido, contra todas as regras conspirativas, ir para Coimbra com o funcionário do partido, que de resto tinha sido professor de Educação Física em Coimbra e que estava na clandestinidade, era contra todas as regras. A PIC podia reconhecê-lo, mas nós achámos, considerando a situação que estava a viver, que isso é que era adequado. Havia uma razão para isso. De fundo. Que é, há muito tempo que sabia que estava iminente um levantamento militar. O último avante publicado, antes do 25 de Abril, tinha em primeira página precisamente isso. A referência a movimentações que havia dentro do Exército. E, portanto, revolucionários como éramos, embora sem ter uma orientação superior nesse sentido, que era impossível ter naquele dia, naquele momento, porque a forma como o partido funcionava na clandestinidade era segmentada, por causa da conspiratividade, precisamente, mas decidimos ir para Coimbra. Porque achámos que era preciso estarmos dentro das coisas. Não fizemos a reunião, estávamos dentro do que viesse a acontecer.
E assim foi feito. Cada um no seu carro, quem levou o António Lopes, o funcionário, foi o Vítor Costa, metemos-o onde? No Ateneu de Coimbra, do qual já recebi hoje vários SMS, do qual continuo a ser sócio. O Ateneu é uma associação operária, cultural, republicana, que foi sempre uma estrutura da resistência ao fascismo em Coimbra, muito importante, muito importante. E pusemos o António Lopes ali. Eu até me lembro que quando saí quando depois passei por lá, disse assim: estás aí, então vais ter tempo, põe aí uma folha de papel em branco na tua frente e começa a escrever os decretos da paz e da terra. Isto é uma alusão, para quem não tiver entendido, à Revolução Bolchevique de 1917, em que Lenin, depois da Revolução triunfar, os 2 primeiros decretos que assinou foi o da paz, para acabar com a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, que era a profunda aspiração de todo o povo russo, e o segundo foi o da paz, para iniciar a reforma agrária. Da terra, da terra. Iniciar a reforma agrária. Foi uma brincadeira. Mas o que é certo é que, enquanto o António Lopes não pôde restabelecer, depois que estabeleceu a ligação com o resto do aparelho clandestino do partido, e quando estou a falar de aparelho, não é no sentido de aparatchic, era um aparelho, de facto, clandestino que existia. E isso foi retomado. Pelas notícias que iam saindo, a gente foi percebendo que a revolução, que aquilo ia se transformar numa revolução que ia ser vitorioso. O António Lopes não escreveu os decretos da paz e da terra, que foi uma brincadeira que me saiu da boca naquele dia, mas coordenámos com ele muita coisa. No dia seguinte estava convocada uma manifestação de todos os democratas antifascistas de Coimbra, que se fez a 27, se não me engano, e que teve 30 mil pessoas, foi, na altura se estimou uma coisa muito importantíssima. 4 ou 5 dias depois eu estava em Lisboa, porque eu era do PCP, mas eu participava no MDP-CDE. E tinha sido, de resto, o representante de Coimbra no último Congresso da Oposição, ou então o último Congresso da Oposição Democrática. Já estava em Lisboa numa reunião com os restantes membros do MDP-CDE a nível nacional, dirigentes de distritos nacionais, coordenadores, onde já esteve o Dias Lourenço, que tinha acabado de sair da cadeia ao fim de 12 anos, ou 17, não sei agora, o Gervásio, ao fim de prisão, onde nesse dia eu recebi a indicação, ainda conspirativa, que o partido ainda nem sequer estava numa situação de semi-clandestinidade. Depois passou várias semanas de semi-clandestinidade, até termos a certeza que a Revolução tinha triunfado. Mas ali ainda não era. Eu recebi, por António Lopes, a indicação de que ia aparecer na reunião um camarada chamado José Bernardino, que tinha sido também dirigente da luta de crise de 62, não é? E que a minha ligação era com ele. E acertámos muito bem as coisas. Aprovámos as moções que era preciso aprovar. Lembro perfeitamente dessa reunião o Mário Soares ter ido lá. E claro que deu um abraço grande ao Dias Lourenço. Tinha acabado de sair da cadeia. E lembro do Mário Soares dizer ao Dias Lourenço: sempre unidos, sempre unidos. E o Dias Lourenço, lembro perfeitamente, na altura, até dentro de mim, achei que aquilo não estaria lá muito bem, mas depois percebi que o Dias Lourenço tinha toda a razão. O Dias Lourenço dizia assim: vamos a ver. Como quem diz, espero que sim, mas não estou muito fiado nisso. E de facto, isso de facto foi assim. Por motivos e em circunstâncias que não vêm agora para aqui, se não tínhamos que rever todo o processo revolucionário e contra-revolucionário, o PS mal teve um pretexto.
para dizer que era preciso os militares regressarem aos quartéis, que era preciso parar a Revolução, que era preciso acabar com os excessos da Revolução. O que é que eles consideravam excesso da Revolução? Ele era a reforma agrária, ele eram as nacionalizações, medidas que, se não tivessem sido tomadas, a Revolução não tinha chegado onde chegou e hoje não tínhamos o regime democrático que temos, nem de longe nem de perto. Isso é outra questão. Mas isto, não sei se de alguma forma respondia à sua pergunta de onde é que eu estava no 25 de 1974.